Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre livre-arbítrio, livre escolha, parte 1. Logo mais depois da oração, eu explico como vai ser esse processo de estudo. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nos abençoe, nos ajude a entender a Tua palavra, a aprender a Tua mensagem, nos dê a Tua sabedoria, livre-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro ponto que eu vou explicar aqui é por que mudou, né, algumas coisas nos nossos estudos, né, na dinâmica do vídeo. Eu tive problema com o computador e aí eu ainda vou entrar em contato com um amigo que me ajuda aqui nas questões, né? Então, como eu tenho algumas dificuldades, eu consegui colocar assim, ficou uma forma que eu consigo fazer os estudos, né? E aí depois a gente vai melhorando na medida do possível. Bom, nesse estudo eu começo com o livro de Gênesis. Uma das coisas que nos ajudam a entender a vontade de Deus é pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, para quem, pelo menos para quem acredita na Bíblia, né? Que é o seguinte: o Gênesis é Deus falando com as pessoas. Com Adão e Eva, com Caim, fala com Noé, fala com Abraão. Então nós vemos a vontade de Deus ali, nós vemos Deus se manifestando e nós vemos muitas vezes decisões de Deus que nos mostram ali o trâmite das coisas. Então, se nós tivermos uma noção de livre escolha em Gênesis, ela não vai poder ser desqualificada lá em Êxodo, lá em Levítico, em Números, Deuteronômio, nos Salmos, nos livros históricos, Josué, Juízes, por aí afora, nos proféticos, ela não vai poder ser anulada ali. E muito menos de Mateus em diante, porque Mateus em diante seria o cumprimento de algo que está profetizado nos livros proféticos, e até em algumas partes de Moisés, não é? Segundo alguns entendimentos, mas obviamente não vai poder anular o que está escrito ali. Então, se não pode haver, por exemplo, pelo menos no âmbito de uma Bíblia que não se contradiga, não pode ter um ensinamento no Gênesis e um outro totalmente contrário, prejudicial. O Gênesis falando que existe uma liberdade de escolha, e chegar lá nos Salmos, alguém falar que não tem liberdade de escolha, que Deus estabeleceu tudo de forma que nós não temos escolha alguma. Então nós precisamos ter esse conceito, né? E havendo algo que gere esse problema, e principalmente vendo a forma como o Gênesis se apresenta, nós não podemos ter uma compreensão, verificar no Gênesis a existência de livre escolha e ver em outro livro a não existência e achar que está tudo bem, né? Ou tem algum problema na tradução, na interpretação, ou aquele livro está errado. Então, eu acredito que no Gênesis nós temos bastante elementos para falar sobre esse assunto. E você vai ver que no Gênesis a forma como isso se apresenta e vai poder se decidir em relação aos estudos que você já tenha feito a respeito. Vamos lá então. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 29. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, a terra. Nós não vamos discutir a questão do façamos, porque a nossa intenção aqui não é falar sobre trindade versus unicidade, nada disso. O nosso foco aqui é a questão da liberdade de escolha. Então, veja só: Deus faz o homem à sua imagem e semelhança para dominar. Homem e mulher os criou, então ele coloca os dois para exercer domínio. Deus abençoa e diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Essa primeira fala de Deus com o ser humano, que é apresentada na Bíblia, ela mostra que Deus
deu a liberdade para eles agirem. Tanto deu a liberdade para eles agirem que eles precisavam que Deus se manifestasse com eles para que eles soubessem o que fazer, né? Para que eles entendessem a função deles ali, que Deus havia colocado eles para dominar. Então, e que Deus estava falando, olha, vocês foram criados para se reproduzir, para se frutificar, multiplicar. E aí ele diz, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto ser-vos-á para mantimento. O que não teria necessidade alguma se eles fossem simplesmente criados e predestinados a fazer tudo, né? Quando eles fossem comer, eles iriam estar predestinados a comer aquilo e acabou. Então veja que esse é o primeiro indício de liberdade de escolha. Depois nós vamos falar um pouco sobre as limitações dessa liberdade, né, como isso se apresenta nos outros textos. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Comerás livremente. Essa expressão, comerás livremente, também, ela é mais um indício de uma liberdade. Porque se ele fosse predestinado a fazer isso, ele simplesmente iria comer, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, que esteja como diante dele, né, idônea para ele. E a Bíblia fala que Adão pôs os nomes ao gado, às aves, etc. E quando foi criada a mulher, disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí o texto diz, portanto deixará o homem o pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, todo indício no texto até o momento é de seres com autonomia. Autonomia nas suas ações e nos seus pensamentos. Como ele não encontra, aqui é um comentário que eu fiz, que você pode olhar Clamando no Deserto, Livre-Arbítrio e Livre-Escolha, em que eu fiz um comentário no debate do Lucas Banzoli com Yuri, em que esse Yuri fala assim que Deus, ele fala para Adão que o que ele tinha que fazer, o que ele não podia fazer, mas Deus já tinha estabelecido que ele ia comer o fruto, que ele ia prejudicar, ele e Eva iriam prejudicar toda a descendência, que está tudo bem, que não tem problema algum Deus fazer isso, não interfere no relato bíblico, na dinâmica. Então você veja como as pessoas estão dispostas não só a fechar os olhos para o que está no texto, como a fechar os olhos para toda e qualquer inconsistência de pensamento, para defender um ponto, né? Mas vamos lá. Capítulo 13. Disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Se Deus havia falado isso diretamente com Eva, ou se Deus transmitiu essa ordem a Adão e deixou implícito ou explícito que ele deveria transmitir a Eva, o importante é que Eva tenha a noção exata do que Deus ordenou, né, e que ela sabia que a ordem não era só para Adão. Ela fala, olha, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus deixou especificado ali que era para ela e para Adão a ordem. Isso mais uma vez é o quê? Nesse caso nós temos já a formação de uma evidência de autonomia de atitudes. Então ele fala, olha, Deus falou para não comermos, que se comermos iremos morrer. Essa é a noção que Adão e Eva tinham em sua mente. Então, ou nós entendemos o que está aqui muito específico e objetivo no texto, que eles tinham autonomia para decidir, ou nós vamos simplesmente admitir que Deus enganou o ser humano a vida inteira, colocou na mente dele que ele tinha a liberdade para escolher, para depois falar, você nunca teve. Então, esse seria o grande ponto. Adão e Eva tinham aqui, as falas e as ações dele demonstram que eles entendiam que eles tinham autonomia nas suas decisões, que aquilo que eles estavam decidindo, era eles que estavam decidindo.
Aí a serpente fala que ela certamente não morreria. Nós não vamos comentar isso aqui no momento, né, para não nos alongar no texto. Em outro momento, eu já fiz isso no vídeo anterior, né, se Deus mentiu ou não. Então, o importante é que essa conversa da serpente com a mulher, inclusive, mostra que há uma autonomia entre quem está falando, seja que a própria serpente ou, como nós acreditamos, alguém que estava ali manipulando a serpente para falar, um ser que estivesse manipulando a serpente ali, mas nós estamos falando de dois seres com autonomia, que entendem que tem autonomia para decidir, para falar, para conversar, inclusive para questionar as ações de Deus. E aí fala que a mulher viu que aquilo era tudo muito bom e comeu, e deu ao marido, comeu, e quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Deus os chama, né? E aí Adão responde, Deus chama Adão primeiramente e fala: onde estás? Ele falou: vi a tua voz, temi porque estava nu e escondi-me. Ou seja, Adão se escondeu, ou seja, Adão tem a percepção de que o que ele está fazendo é a escolha dele, e essas ações que foram feitas por ele e por Eva vão surtir consequências. Então ele entende que a ação dele foi uma ação com autonomia, que ele tinha autonomia para fazer isso e que ele errou. E aí Deus pergunta: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Né? E ele fala: a mulher que me deu companheira, ela me deu do fruto, eu comi. Pergunta para a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Então veja, eles assumem que eles têm autonomia. Não, a mulher que me deu fruto, eu comi. Ele assume uma autonomia. Eva fala: a serpente me enganou e eu comi, realmente comi, eu tive. Né? Ou seja, eles, em nenhum momento aqui eles estão negando a autonomia, pelo contrário, eles estão reforçando, afirmando, confirmando a autonomia para agir. E aí o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera. E fala da inimizade entre a serpente e a mulher, e a mulher fala: multiplicarei a sua dor, tua conceição, teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Adão, olha a fala aqui em relação a Adão, que é interessante, né? Vamos falar primeiro em relação à serpente. Por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera. Ou seja, uma fala que é uma evidência de quê? De autonomia, aqui na atitude da serpente. Ou seja, ainda que ela estivesse sendo manipulada por um ser, que ela teria permitido isso, e possivelmente seja esse. Para validar isso, nós precisamos, né, associar isso à fala em que diz: a serpente era mais astuta. Então, sendo ela mais astuta, tendo falado por si mesma, ou tendo falado por um ser, mesmo que ela tenha falado por um ser, ela tinha consciência de que estava deixando esse ser ali a poder manipulá-lo. E aí ele fala para Adão: por quanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei? E aí ele fala das coisas que aconteceriam. Então, em todo momento aqui, quando Deus fala com a serpente, quando ele fala com Adão, quando ele fala com a serpente, depois com Eva, depois com Adão, e principalmente quando ele fala com a serpente com Adão, a forma como ele fala: por quanto você deu ouvido à sua mulher, por quanto você fez isso. E aqui fica subentendido, evidentemente, né? Por quanto você se deixou enganar e comeu do fruto, né? Então, é isso que vai acontecer com você. Então, veja, Deus fala: pela atitude de vocês vão ser punidos. O que, obviamente, só faz sentido em um ambiente de autonomia para agir, né? Em que os seres têm a liberdade de agir e, obviamente, ter as consequências. Então, o que a Bíblia nos mostra? A liberdade de escolha não é uma liberdade absoluta, não é uma liberdade sem consequências, né? É uma liberdade que vai ter consequências. Fazendo certo, ela vai ter consequência X, fazendo errado, ela vai ter consequência Y. Obedecendo a ordem de Deus, consequência X, não obedecendo, consequência Y, ou seja, nunca foi uma liberdade absoluta. Então a questão, Deus quer a liberdade da obediência, sim, mas ele não admite uma desobediência inconsequente, ou seja, uma desobediência sem consequência. Então ele está, o que fica muito objetivo aqui para a gente,
Ele estabelece a norma, diz, essa é a norma. Cria seres, fala para eles, ó, vocês não vão ter falta de nada, ou seja, vocês não têm motivo para se opor ao que eu estou estabelecendo. Vocês terão condição de, né, viver uma eternidade. Ali eles tinham a árvore da vida para viver eternamente, ou seja, vocês vão ter uma eternidade para aprender as coisas, para perguntar, para questionar. Mas Deus diz, eu não vou admitir desobediência ao que eu estabelecer. Você pode até comentar comigo, mas eu não vou admitir a desobediência. Havendo a desobediência, vai haver consequências, né? E aí você pode pensar assim, essa foi a única ordem de Deus a Adão e Eva? Bom, o fato de a Bíblia relatar essa ordem em específico não quer dizer que só houvesse essa ordem. Porque pense bem, Adão e Eva são criados para viver eternamente. E aí Adão priva a Eva de comer o fruto da árvore da vida. Faz algum sentido? Ou Eva priva Adão de... É óbvio que não faz sentido, não é? Então veja, para que ambos tivessem, para que os dois tivessem a vida eterna no mesmo nível, com o mesmo direito, um não poderia privar o outro de comer do fruto da árvore da vida. Isso nós estamos falando antes do pecado, né? Então nós vemos aí que havia mais ordens, havia uma lei, havia um conjunto de normas. Quando Eva disse que a serpente a enganou, ela tinha noção do que era não mentir, da ideia de que não se podia mentir, né? Quando Adão diz, a mulher que tu me deste me deu do fruto, ou seja, a mulher que tu me deste me incitou a fazer, me instigou a fazer o que é errado. Então ele tinha noção de que isso não poderia, você não poderia incentivar alguém a fazer o erro. Quando a Bíblia fala que a mulher olhou, ela viu que a árvore era boa para se comer, ou seja, mostra a mulher cobiçando, a Bíblia mostra que isso também era algo que não poderia ser feito. E aí a gente vai juntando os pontos, né? Então, o que nós vemos aqui? O ser humano é criado num ambiente que havia restrições e que ele foi colocado para escolher. Olha, você quer uma vida eterna? Então você haja conforme eu estabeleci. Você quer ter uma vida provisória e ainda por cima condenar uma série de outras pessoas a viver em sofrimento? Você haja dessa forma, né? Aí existe uma série de elementos que a gente pode tentar conversar aqui, mas basicamente a gente percebe isso, né? O homem erra, aí Deus diz assim, eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, lançou para fora do jardim e colocou uma espada inflamada que andava ao redor. Bom, uma espada inflamada por quê? Porque o homem e a mulher teriam a liberdade para se arriscar a entrar lá, ou porque eles foram predestinados a entrar lá. Se eles foram predestinados a entrar lá, essa espada seria uma sentença de morte. Se eles foram predestinados a não entrar lá, essa espada seria desnecessária. Agora, se eles tinham autonomia para entrar ou não entrar, né, ou ao menos tentar entrar ou não tentar entrar, né, e aí passa a fazer sentido todo esse conjunto de informações, né? E aí então eles têm o primeiro filho relatado, né? E que é Caim. E aí a Bíblia fala, depois vem Abel, e aí a Bíblia fala que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e para Caim ele não se atentou. E aí diz que Caim se irou e descaiu o semblante. E aí Deus fala para ele, por que você se irou? Porque tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Essa conversa só faz sentido em um ambiente de liberdade de escolha. Em um ambiente em que Caim tenha feito isso, um ambiente em que Abel tenha oferecido a oferta correta e sido leal a Deus, porque ele foi predestinado a isso, e Caim tenha oferecido a oferta errada e sido uma pessoa a fazer o erro, porque estava predestinado a isso,
essa conversa seria uma manipulação descabida, desnecessária, não só desnecessária, mas assim, altamente maléfica, né? Ou seja, você fazer seres acreditarem que eles estão decidindo, quando na verdade eles não estão decidindo nada. E veja, e não há nada, não há nenhum elemento no texto que aponte para isso, para que eles estivessem sendo manipulados, decidindo porque foram predestinados para decidir assim. Não existe nenhum elemento no texto. Então, antes do pecado, autonomia para decidir. E depois do pecado, autonomia para decidir. Então não existe essa história que depois que Adão e Eva pecaram, os seres humanos perdem a autonomia para decidir. Eles se tornam irremediavelmente maus. Não existe isso. Nós temos aqui Adão e Eva vindo depois, Caim e Abel vindo depois do pecado, Abel escolhendo obedecer a Deus e Caim escolhendo não obedecer. É isso que o texto aponta para nós, isso que o texto nos fala, né? Então, ou seja, não havia nada no texto que indicasse um mínimo de predestinação, maldade irremediável, nascer numa condição de pecador e não ter condição alguma de obedecer a Deus. Isso não existe aqui no texto até o momento, né? E aí, o Caim vai e tira a vida do seu irmão, e aí Deus fala para ele: o que você fez, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Toda a dinâmica aqui é o quê? Deus dando condições a eles de decidirem, eles decidindo, e aí Deus fala: olha, está errado, você vai ser responsabilizado pelo erro que você fez. E aqui, o que eu quero abordar nesse momento é a questão da liberdade. Essa liberdade, obviamente, ela não pode ser a liberdade para a eternidade. Como é que Deus vai dar a vida eterna a alguém e permitir ao mesmo tempo que um deles tire a vida do outro? Então, obviamente, esse não é o tipo de liberdade que Deus estabelece para o ser humano para a eternidade. Isso é uma liberdade excepcional, nesse período limitado que nós vivemos aqui no planeta. Que vivemos, que eu digo assim, não só nós, né? O período que eu vivo, que você vive, não. O ser humano, desde a queda até a restauração, esse período, independente do tempo que dure, é um período limitado na eternidade. Então isso é excepcional. Não tem como a gente associar isso a uma promessa de vida eterna. Deus promete a vida eterna, mas Ele permite que você morra. E aí depois você, de repente, seria ressuscitado, e aí alguém vai lá e priva você da vida, da árvore da vida. Aí você fica lá definhando, envelhecendo até morrer. Então, obviamente, que não é esse plano que Deus promete aqui, né? Quando nós vemos no decorrer da Bíblia. Mas, mesmo aqui, nesse contexto, quando Deus fala que daria a vida eterna para o ser humano, e obviamente aos descendentes de Adão e Eva, se eles não tivessem pecado, então aqui, o primeiro momento em que um ser humano tira a vida do outro, fica para nós bastante, comparando os textos, bastante evidente, bastante objetivo, que não era isso que Deus planejava. Isso passa a acontecer, porque a partir do momento que o ser humano começa a conviver com a transgressão, ele começa a sofrer as consequências da injustiça. Então eu tenho pessoas punidas não só pelo que fazem, mas elas são punidas pelo erro dos outros. Então, Caim, ele erra, ele dá uma oferta errada para Deus, a atitude dele é errada, Deus não se agrada nem dele, nem da oferta, e ele vai e tira a vida do seu irmão porque ele está insatisfeito com Deus, e projeta isso em Abel, e de repente queria que Abel se rebelasse com ele, contra Deus, e etc. Mas o que nós vemos aqui? O primeiro evento de uma injustiça. Aquele que está indo contra Deus permanece vivo, e aquele que está honrando a Deus perde a sua vida por causa do transgressor. O transgressor vai lá e tira a vida daquele que está obedecendo a Deus. Então é o primeiro caso de injustiça, o que nos é um indicativo de que essa não é a vontade de Deus para a eternidade, e que no momento em que Adão e Eva erram, são expulsos do jardim do Éden, eles passam inclusive a se sujeitar a um sistema
em que a liberdade é ampliada, que essa liberdade, obviamente, ela não seria aceita em outros contextos, no contexto em que os seres são criados para a vida eterna, e que, enquanto eles estiverem obedecendo a Deus, eles têm acesso à vida eterna. E, obviamente, isso aqui passa a ser um mundo onde eles são expulsos, eles se tornam mortais, e eles se tornam sujeitos à injustiça entre eles mesmos, né? O Senhor, porém, diz: qualquer que matar Caim, quando Deus fala com Caim, aí Caim fala: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, né? Seria fugitivo, errante. E aí Deus fala: qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o achasse. E aí a Bíblia fala: a Eva diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Todos eles, até o momento, eles entendem as nossas atitudes trazem consequências positivas ou negativas. Nós estamos agindo, foi Caim que tirou a vida de Abel, ele não foi predestinado, nada disso. Ou seja, todos eles entendem aqui até esse momento. E toda a conversa de Deus com eles aponta para o quê? Eles têm a liberdade para escolher. Nesse momento, essa ampliação de liberdade traz consequências altamente prejudiciais. Ou seja, não tem como eu ter direito à vida pela eternidade e alguém ter a liberdade de tirar minha vida a qualquer momento na eternidade. Isso não casa, né? Uma coisa com a outra. Eu teria uma eternidade interrompida a todo momento, né? Então, não tem como a gente pensar numa liberdade, num livre-arbítrio, uma livre escolha, sem limitações, em nenhum contexto, né? Então, não tem como uma sociedade cheia de assassinos, ladrões e traficantes, e eu falar que essa sociedade é uma sociedade livre. Não tem como, porque eles estão privando outros seres da liberdade, eles estão oferecendo substâncias que vão tirar a liberdade de escolha, a liberdade de decisão de outros seres, que no momento que eles estiverem usando determinadas substâncias, eles estarão em um transe, e sabe-se lá em qualquer outra coisa, em que alguém decide tirar a vida do outro, ele está privando o outro do direito à vida, né? Quando imotivadamente vai lá e eu não quero mais que você tenha a vida eterna, vou pegar você e vou prender aqui para você não ter mais a vida eterna, para você não ter mais acesso à árvore da vida. Por quê? Porque eu quero. Imagina, essa situação, é óbvio que esse tipo de liberdade, ele não se adequa ao que nós estamos lendo até aqui. Então, nós estamos falando de uma liberdade excepcional, e Deus está mostrando aqui para nós o quê? Que esse tipo de liberdade excepcional, que é uma liberdade extremamente ampla, ela é altamente prejudicial. Não tem como todos terem todo tipo de liberdade, né? Só cabe um contexto de liberdade se ela for uma liberdade limitada, em que nós temos limitações na nossa liberdade. E quem determina quais são essas limitações? O próprio Deus, que é o Criador, que sabe de todas as coisas, etc. Então, ele é o padrão objetivo de moralidade, de ações, de limitações, conhece a nossa natureza, então ele vai nos limitar, né? E a partir do momento que nós recusamos isso, nós não, né? Adão e Eva recusaram isso, então eles foram colocados num ambiente de injustiça, e aí passou a ser como? Nós dependemos fortemente de uma conscientização da sociedade, de ações enérgicas contra o erro, para não permitirmos que a injustiça ganhe um contorno cada vez maior. Então, se alguém quer tirar a vida de outra pessoa, eu simplesmente quero. Então, tem que haver uma legislação muito forte para coibir isso. Do contrário, a liberdade dessa pessoa significará a perda da liberdade, que você perde a vida. Quer dizer, não tem sentido falar em liberdade se você perdeu a vida, né? Se alguém foi lá e, por capricho, foi lá e tirou sua vida, tirou minha vida, não faz sentido falar em liberdade aí, né? Liberdade de escolha. Alguém lá e prejudicar uma criança, um bebê ou qualquer coisa, obviamente que não faz sentido. O bebê foi criado com liberdade de escolha, mas que liberdade de escolha naquele ambiente que ele está ali? Então, é óbvio que nós estamos falando de uma injustiça, em que o excesso de liberdade de uns, se acharem que têm a liberdade de fazer tais coisas, prejudica fortemente a liberdade de outros. Então, nós entendemos aqui que, obviamente, nós estamos falando de uma liberdade nós precisamos pensar no conceito de livre escolha como uma liberdade restrita,
Do contrário, não temos como falar em viver na eternidade, todos ali felizes, todos em harmonia, com todo mundo tendo a liberdade de fazer tudo o que vier na cabeça. Né? Disse o Senhor, isso no contexto antes do dilúvio, né? Viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar na terra, que a imaginação dos pensamentos era má continuamente. E aqui é uma questão de tradução prejudicial, né? Muitas vezes existem alguns momentos na Bíblia que a tradução não pode ser feita palavra por palavra, quando você não encontra uma palavra adequada, né? Nesse momento, esse seria um dos momentos em que o mais indicado seria você fazer uma tradução idiomática, né? Considerando as variações de significado que uma mesma palavra pode ter dado o contexto, né? Então Deus teria se entristecido, né, por ver o que o ser humano estava fazendo, né? E pesa o coração e ele fala que vai destruir. E a Bíblia fala, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então nós vemos um grupo de seres fazendo o erro, um grupo de seres humanos fazendo o que é errado e um ser humano com a sua família buscando fazer o que é correto. Então nós vemos aqui mais um contexto de liberdade de ação. Eles têm autonomia para fazer as coisas, eles têm liberdade para fazer as coisas, só que aqui nós temos que entender que esse nível de liberdade seria um nível de liberdade pós-pecado, em que o ser humano vai aprender aqui da pior forma possível, que não se pode dar uma liberdade irrestrita, uma liberdade absoluta, né, para todos os seres. Não tem como você dar uma liberdade absoluta a todos os seres, sem que aqueles que se julgam com mais direito que os outros passem a prejudicar a liberdade alheia, né? E o Senhor sentiu o suave cheiro de seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, quando Noé edificou um altar. Toda essa conversa, toda essa dinâmica da conversa, Deus falando com Noé, Deus pensando consigo mesmo ali, né? Por causa da atitude de Noé, tudo isso são evidências de quê? De liberdade de escolha. E aí então, depois disso, né, Deus fala para Noé, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, né? E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Então Deus está falando assim, olha, todos vocês já tiveram tempo suficiente de perceber as consequências de uma liberdade irrestrita. Tem que haver consequências, tem que haver punições, tem que haver limitações para a liberdade do ser humano. E uma delas será com as punições. Quem tirar a vida do outro terá sua vida retirada. Então, o que isso Deus está fazendo? Deus está mostrando, olha, para que todos vocês possam ter direito à vida, isso não é o plano perfeito ainda, né? Porque no plano perfeito o outro nem poderia e não iria sequer conseguir tirar a vida do outro para ser mesmo que para ser punido depois. Ou seja, no momento em que ele tentasse, haveria uma interferência. Que é isso que nós acreditamos, que quando o Apocalipse fala, por exemplo, que lá não entrarão pessoas que tenham tal e tal e tal atitude, né? Assassinos, adúlteros, mentirosos, etc. Então, ou seja, Deus está estabelecendo que, olha, você tem a liberdade de me seguir e ter a vida eterna, e não me seguir e não ter. Ponto final. Já está mais que provado que tudo isso que eu proíbo é altamente prejudicial aos seres. Então, e eu não posso permitir isso. No momento que alguém se acha no direito de enganar, principalmente constantemente, outra pessoa, ela está tirando a liberdade dessa outra pessoa de ter acesso a informações que realmente vão beneficiá-la, né? Então, existe toda essa questão. Nós não podemos simplesmente, de forma simplista, dizer assim, não, porque Deus quer seres que sigam a Ele com toda a liberdade. Não é isso que a Bíblia está mostrando para nós. A Bíblia está mostrando justamente o contrário, que Deus não quer que nenhum ser tenha toda a liberdade para tudo, porque do contrário, isso aí, um vai prejudicar o outro, né? Os seres vão acabar se prejudicando uns aos outros, então não tem como isso acontecer. E aí, a própria norma de Deus aqui já mostra isso, né? Que não tem como. E aí Deus fala
do arco-íris, né? Ele fala que o meu arco tem posto nas nuvens, um sinal entre mim e a terra. Quando eu trouxer as nuvens, aparecerá o arco e me lembrarei da minha aliança, e não tornarão mais um dilúvio. Então veja, toda essa conversa é uma conversa entre seres que têm liberdade de pensar, de refletir sobre as coisas. Então Deus dá, inclusive, a capacidade de abstração, né? Adão e Eva não precisaram passar por um momento trágico de desobediência para entender a ordem de Deus. Fala, não, Deus fala que nós vamos morrer. Então eles tinham a noção do que era, né, do que Deus estava falando ali. Eles tinham noção de qual era o significado do morrer ali, seja no sentido de se tornar mortais, ou seja no sentido de ser exterminados. Eles tinham a noção eles tinham a capacidade de abstração para entender isso. E disseram, aqui depois do dilúvio, né, a Torre de Babel: edifiquemos uma cidade cuja torre cujo cume toque nos céus, e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E aí Deus desceu até lá, viu que eles estavam edificando e fala: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para o que eles intentam fazer. E desçamos, confundamos a sua língua. Então veja, tudo isso é um contexto de quê? De autonomia. Os seres humanos estão tendo autonomia para fazer a Torre de Babel, e Deus fala, então eu vou ter que começar a fazer mais limitações. Então mais um indicativo de que a liberdade não pode ser irrestrita, e mais um indicativo de que havia sim liberdade para as escolhas, ainda que não seja essa liberdade que nós teremos na eternidade. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele, e Abrão, da idade de 75 anos, tomou Abrão a Sarai, né? Então veja, tudo isso aqui, ou seja, Deus fala com Abrão para ele sair da terra, da parentela, da casa do teu pai. Ou seja, não tem nenhum elemento aqui de predestinação. Todos os elementos aqui são de quê? Liberdade de escolha. Então Deus propõe para Abrão isso, e ele aceita. É isso que o texto está apontando. O texto não está apontando um Abrão predestinado a agir conforme Deus falou. Não é um mero teatro aqui, não é uma mera simulação, Deus enganando Abrão, fazendo ele achar que ele tinha liberdade que ele não tinha. Não existe nada no texto assim. Pelo contrário, o texto está mostrando que Deus fala, Abrão decide agir. Deus fala para os antediluvianos, eles decidem não aceitar. E assim sucessivamente. Ele fala com Caim, Caim decide desobedecer. Ou seja, seres com autonomia para decidir. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por isso eu tomei por mulher. Faraó deu ordens aos homens a respeito dele. Essa conversa de Faraó com Abrão é o quê? Mais uma evidência de que eles tinham ali a liberdade para decidir. Nenhum deles está alegando aqui, você foi predestinado a isso. Não, todos eles entendem aqui que cada um deles é responsável pelas suas ações. O que a predestinação simplesmente mina, né? Anula essa ideia de cada um ser responsabilizado, porque eu não tenho responsabilidade alguma na crença na predestinação. Eu basicamente eu não tenho responsabilidade pelas minhas ações, simplesmente porque eu não tenho poder de decisão. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha para onde estás, norte, sul, oriente, ocidente. Toda essa terra que você vê, eu te darei, né, a ti, a tua descendência, né? Isso ocorreu depois do quê? Depois do problema que houve ali entre Abrão e Ló. E Abrão fala para Ló escolher para onde ele queria ir. Ou seja, toda a dinâmica da conversa é uma dinâmica entre eles entendem que cada um deles é responsável pelas suas ações e tem liberdade de escolha. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, grandíssimo galardão. E aí aqui nós temos uma conversa de Abrão com Deus no capítulo 15, né, de Gênesis. E aí, nessa conversa, Deus está falando, e Abrão está mostrando as suas dúvidas, os seus
complexos, né? E Deus está conversando com ele. Isso não é um ambiente de predestinação, isso é um ambiente de liberdade de escolha. O mesmo ocorre quando Sara vai falar com a Sarai, né, que se tornou Sara, que vai falar com Abrão, os problemas que eles têm, todos eles enxergam no capítulo 16 que o anjo do Senhor achou a serva, né, Agar no caso, que fugiu, porque ela engravidou, começou a se considerar superior a Sarai, começou a destratar e etc. Né? E aí nós temos toda a dinâmica da confusão, mas veja, todo esse contexto indica o quê? Sara atribui a ação de Agar a ela mesma, a própria Agar. Ou seja, a Agar é responsável pelas suas ações, Abrão é responsável pelas ações dele, ou seja, cada um deles entende que é responsável pelas suas ações. Não há nenhum indicativo de que eles entendam aqui que existe uma força que faz com que, inevitavelmente, eles vão agir dessa forma. O mesmo acontece quando Abrão conversa com Deus, né? Ele fala, olha, quem dera vive Ismael diante do teu rosto, quando Abrão aqui entende que, olha, não, o filho que eu tenho é Ismael, provavelmente ele vai ser, né, o herdeiro da promessa. Aí Deus fala para ele, não, sua mulher vai ter mais um filho. E aí ele conversa aqui, né, ele fala, e a minha aliança estabelecerei com Isaac. Uma conversa que seria totalmente desnecessária, porque se ele já tivesse estabelecido isso, a conversa com Abrão seria desnecessária, porque Abrão teria o filho, independente da vontade dele. Abrão teria o filho com Sara. Isso que nós entendemos como uma falha de Sara e Abrão, né, no contexto da promessa de Deus, não teria sido uma falha deles, seria o próprio Deus que teria predestinado eles a fazerem isso. Então veja, a predestinação no sentido de cada ação feita para o ser humano, ela não se enquadra aqui. Qualquer predestinação que haja, ela não pode ser nesse sentido. Uma coisa que nós já verificamos, né? Já estamos no capítulo 17 de Gênesis e vemos que não cabe a ideia da predestinação no livro de Gênesis, né? Até esse momento não tem nada, nenhum indicativo de predestinação, né? Aqui é a conversa, né? Deus aparece nos carvalhais de Mamre e aí Abrão vai lá e os recepciona, né? E conversa com ele, conversa com Sara. Eles estão conversando e aí Sara ri, né? E o Senhor diz assim, por que a Sara riu? Por que ela riu? Por que se riu Sara? Na verdade, darei a luz ainda, tendo envelhecido. E aí ele fala, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo. Ou seja, essa conversa é uma conversa que nos aponta para quê? Para seres autônomos, para seres com autonomia de pensamento. Sara tinha autonomia de pensamento, inclusive para duvidar. Assim como Abraão duvidou também, falou, eu acho que eu não vou ter outro filho, acho que vai ser Ismael mesmo, né? Então tudo isso indica o quê? Indica não, são evidências, né? De uma conversa de Deus no sentido de liberdade de escolha. Aí Deus conversa com Abrão com relação ao clamor de Sodoma e Gomorra, tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e vereis com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé e conversou com Deus ali para tentar salvar Sodoma e Gomorra e inclusive, né, e por tabela, né, salvar a Ló e a sua família, né? Ou seja, toda essa conversa, mais uma vez, no capítulo 18, é uma conversa em que Deus está falando, olha, eles são responsáveis pelas ações, eles vão ser punidos por se afastarem de mim, né? Vou ver como é que eles estão. Então veja, tudo isso é uma conversa em que eles têm liberdade de agir e são responsabilizados pelas suas ações. No capítulo 19, né, disseram a Ló, tem mais alguém aí?
e nós vamos destruir esse lugar. O clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vejam, os seres que estão agindo aqui para destruir o local dizem, olha, eles são responsáveis pelas ações, eles são maus porque eles querem ser maus. Então eles vão ser punidos por isso. E aí Abrão foi alertar os seus genros e foi tido por zombador, né? Ele, porém, o próprio Ló se demorava aqui, né, para sair, e aí eles apressaram ele. E aí depois fala da esposa, que ao que tudo indica, o texto mostra que ela não apenas olhou, mas ela efetivamente retrocedeu. E aí, como ali nós estávamos falando de uma catástrofe, possivelmente por ela ter voltado, alguma coisa nesse sentido, algo a atingiu, né, e ela ficou petrificada ali como uma estátua de sal, né? Chamou Abimeleque a Abraão e disse, o que você fez? Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre mim tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. E disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Eles me matarão por causa da minha mulher. Veja, toda essa conversa é uma conversa de seres que entendem que eles são livres para agir, que eles são responsáveis pelas suas ações, que o que Abraão estava fazendo era uma injustiça, que ele estava agindo assim. E aí Abraão fala, olha, eu vi que aqui não há temor de Deus, e por não haver temor de Deus, vocês não iriam agir de forma a me preservar. Então veja, é uma conversa de seres que se consideram livres para decidir. E toda a conversa de Deus até agora com eles também é uma conversa em que Deus transmite para eles a todo momento a ideia de que eles têm liberdade para decidir, existem consequências das ações que eles vão decidir, e que Ele está ali oferecendo auxílio nas decisões, oferecendo conforto, oferecendo ajuda material para que eles decidam da melhor forma. No 22, Deus prova a Abraão com relação à grande história de Abraão com Isaac, né? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão, por mim mesmo jurei, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, que de veras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, essa conversa do próprio Deus com Abraão, mostrando que, Abraão, pela tua escolha que você decidiu, pela lealdade tua e do teu filho que se permitiu fazer isso, né? Então você mostrou, você vai ser bendito. Aí nós vemos aqui Abraão dizendo ali com os filhos de Et, se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta diante da tua face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar. Respondeu Efron aos ouvidos de todos que entravam, não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Veja, uma conversa entre seres que entendem que têm liberdade de agir. Abraão entende que os filhos de Et aqui têm a liberdade de conceder para ele ou não o direito, e o filho de Et diz, não, nós queremos que você tenha direito a acesso, sim. Então, conversa entre seres que entendem um ao outro como seres com liberdade de agir, com liberdade de decidir. Hoje cheguei à fonte dizendo, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja pois que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei a água, seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que acabasse de falar, Rebeca saía com o seu cântaro. E ela se apressou e abaixou o cântaro, e disse, bebe, né? E aí ele entendeu que esse era o sinal de Deus. Então veja, aqui nós temos o quê? Uma combinação da liberdade de escolha com a capacidade de Deus interferir em momentos pontuais, oferecendo sinais, né? Permitindo que ele perguntasse exatamente para a moça que
seria ali adequada para o rapaz, né? Então, isso não é a predestinação. Foi predestinado a isso. Não, isso simplesmente as atitudes deles foram predestinadas, eles não tinham liberdade, mas que Deus, de alguma forma, ele interfere, oferecendo sinais pontuais, oferecendo recursos pontuais em que ele atua, né, para que esses sinais se cumpram, que esses sinais aconteçam. Mas veja, em nenhum momento aqui está se tirando a liberdade de escolha, em nenhum momento aqui se fala em predestinação. Ele só orou assim porque foi predestinado a orar assim. Ela só agiu assim porque foi predestinada a agir assim. Não. Mas que Deus tocou o que nós entendemos aqui, de forma a dar coerência com o que já foi relatado. Que Deus toca na mente do servo para que ele ore enquanto a moça está vindo, né? Ore a Deus. Então Deus toca, o servo resolve orar, né, no momento em que a moça já está vindo, alguma coisa nesse sentido, mas de qualquer forma uma interferência pontual que não anula a questão da liberdade de escolha, que não anula o fato de que os seres humanos continuam sendo responsáveis pelas suas ações. Aqui nós não estamos falando nada em relação à obediência ou desobediência a Deus, nenhum deles ser predestinado a isso, mas no máximo de uma interferência pontual de Deus no decurso da história, né? E aí nós temos um outro ponto aqui, né? Jacó e Esaú, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Considerando aqui que ele está falando de 2 nações, de 2 povos, um povo mais forte que o outro, o maior servirá ao menor, ou seja, o povo maior servirá ao menor, né? E não necessariamente, pelo menos na língua portuguesa, o que dá a entender aqui é que o povo maior servirá ao menor e não necessariamente o filho, né? Mas veja, isso aqui seria uma ideia, isso aqui transmite para nós a ideia, assim como lá acima, a ideia de presciência de Deus e de interferências pontuais. Aqui não está dizendo que eles seriam predestinados a fazer isso. Isso aqui está simplesmente dizendo que, de alguma forma, Deus sabe como isso ocorre. Se chegarmos à conclusão que é uma presciência ou uma pós-ciência, porque isso interfere no conceito de sabedoria de Deus. O fato é que aqui nós estamos vendo o quê? Intervenções pontuais, Deus mostrando que Ele sabe o que vai acontecer, mas em nenhum momento está dizendo que Ele sabe porque Ele predestinou. E disse Isaac: quem és tu? Aqui é o momento em que Jacó enganou seu pai, enganou Esaú também. E aí, quando Esaú pede, né, para que seu pai tem alguma bênção para mim, né? E aí Abraão fala: olha, não tem mais, né? E aí até a bênção que Abraão profere parece mais um alerta, né? Mas aí nós vemos o quê? Todos os envolvidos na história aqui, eles reconhecem a questão das suas atitudes, quais as consequências das suas atitudes, a atitude de Jacó em ter enganado o pai, a questão de Esaú não poder, por algum motivo Abraão entendeu ali que ele não poderia reverter a situação, né? Então existe algo além no contexto da história, que de alguma forma Esaú se tornou indigno. Apesar do erro de Jacó, Esaú havia se tornado indigno, a forma como ele tratou a questão da primogenitura, de não ter levado a sério, etc, né? Esaú odiou a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no coração: chegassem os dias de luto e matarei a Jacó. Toda a história, e aí Jacó fugiu. Toda a história aqui é o que? Ela está apontando para nós o quê? Uma predestinação? Não. Está apontando o decurso natural da história. Jacó enganando o irmão, depois engana por 2 vezes, né? E faz algo gravíssimo, o irmão fica com muita raiva dele, ele foge, e aí ele tem problemas, né? Então, tudo aqui é um indicativo de quê? São evidências de quê? De liberdade de escolha, não há nenhum momento de predestinação aqui, né? E os únicos momentos que falam
que aponta ali a questão de Rebeca e o servo de Abraão, que está orando ali, e a questão da fala em relação ao povo maior e em relação ao menor, ideias de que Deus conhece de alguma forma. Por qual modo? Por pré-ciência, por pós-ciência, independente de qual seja a conclusão que alguém chegue, a questão aqui é que Deus está mostrando, eu conheço o futuro. E eu aponto o futuro, só que Deus está apontando aqui em momentos muito específicos, né? Em nenhum momento ele está falando, eu predestino o futuro. Porque, obviamente, isso iria contra toda a conversa que ele falou aqui, né? Quando eu digo predestinar, assim, a ideia de predestinar toda e qualquer atitude, inclusive as que venham interferir na salvação, né, do ser humano. Obviamente, tudo que a gente leu aqui cairia por terra. Mas, óbvio que em nenhum momento, veja, eu não posso considerar a ideia da predestinação na fala, no relato de Rebeca e nem no relato de Jacó e Esaú. O que eu posso dizer aqui é, por alguma condição que foge à nossa compreensão, nós temos todo o relato apontando que o ser humano é responsável pelas suas atitudes e que, ao mesmo tempo, de alguma forma, Deus conhece elementos do futuro. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temeu e disse, quão terrível é a casa de Deus, a porta do céu. E Jacó faz um voto, né? E aí Jacó dá o dízimo. Então, veja, toda a conversa bíblica em que sentido? É no sentido de apontar seres. Jacó decidiu orar a Deus, Jacó decidiu dar o dízimo, né? Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Bom, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezado, mas tudo já não estava predestinado, né? Então, veja, tudo isso aqui é um apontamento para nós de quê? De que, olha, as interferências de Deus, elas estão sendo condicionadas às ações humanas. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, né? Quando Jacó fala com Labão, né? 14 anos te servi, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Então ele está falando, olha, eu entendo que você é responsável pelas suas ações, eu sou responsável pelas minhas ações, e a única coisa que me protege nesse momento, né, é o Deus de meu pai e o temor de Isaque. É isso que me protege. Então, já em todo momento, Deus mostra para eles que eles são responsáveis pelas suas escolhas e ações, e eles entendem assim também. Aqui é o caso de Diná, né? Um caso triste, né? Mais um caso de tremenda injustiça, né? Na Bíblia, além da injustiça que Labão fez com Jacó, da injustiça que Jacó fez com Esaú e da corresponsabilidade de Esaú no processo de injustiça. E aqui, numa injustiça em que Diná não teria nenhuma responsabilidade, mas que ela foi injustiçada, assim como Abel não teve nenhuma responsabilidade, mas foi injustiçado, né? E aí eles destruíram todos os homens ali da cidade. Depois eles falam, deveria tratar a nossa irmã como prostituta? Então, ou seja, todo esse contexto é de quê? É um contexto que eles falam, eles foram responsáveis pelas ações deles, e nós estamos nos responsabilizando pelas nossas ações, né? Aqui é o caso de José. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. É uma projeção, né? Porque por mais mimado que José fosse, os irmãos projetaram ali um dos motivos da raiva, é porque eles sabiam que o pai parece que fazia questão de deixar isso em aberto para todo mundo perceber, né? Que ele amava mais a José que aos outros, né? E aí os irmãos começaram a sentir raiva de José, né? E mais ainda, por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. Então veja, todo esse contexto, todos esses relatos bíblicos são do quê? Os seres humanos agindo e a dinâmica da relação entre os seres humanos, fazendo com que eles sintam amor, ódio, desejo de fazer o que é errado, etc. Né?
Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Veja. Qual é a ideia aqui? Ele foi responsável pelas suas ações e Deus o puniu porque ele se recusou a seguir a vontade de Deus. Esse é o ponto, né? Ou seja, nada de predestinação aqui. Ou seja, os seres decidindo, em determinados momentos, Deus permite que, apesar da injustiça, a pessoa fique viva, em outros momentos não. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou, que é o segundo que tomou a mulher e fazia os mesmos, continuou fazendo os erros, né? Então veja, nós vimos até o capítulo 38, pegamos alguns capítulos e vimos o que? Em todos eles, sem exceção, os seres humanos são responsáveis, Deus responsabiliza os seres humanos pelas suas ações, sejam boas ou ruins. Os seres humanos responsabilizam uns aos outros pelas suas ações, boas ou ruins. Alguns negam a corresponsabilidade pelos os problemas que acontecem, outros não, mas todos eles reconhecem. Abrão reconhece a sua responsabilidade pelo que fez e fala assim, não, é porque eu fiquei com medo. Eu vi aqui que vocês não têm temor a Deus, ou pelo menos foi isso que ele imaginou, né? E o rei fala para ele, por que você fez isso, né? Então, ou seja, cada um entende que o outro é responsável pelas escolhas e ele mesmo também é responsável pelas suas escolhas. Ou seja, a partir de Gênesis, qualquer coisa que venha falar o contrário, ou está contradizendo o livro de Gênesis, ou está sendo mal interpretado. Então, assim, ou o livro está contradizendo Gênesis, não é? Ou a interpretação do livro está contradizendo Gênesis, então, a princípio seria uma interpretação errada. Então, cabe a nós, nos próximos estudos, verificar. O texto está alegando predestinação? O texto está alegando algo contrário a Gênesis? Ou é a interpretação dada a esse texto que é contrária às evidências que são apontadas no livro de Gênesis, fartamente no sentido de mostrar liberdade de escolha? Que Deus nos abençoe. Terminemos com uma oração. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender a Tua mensagem. Esteja conosco em todos os momentos, livre de todos os males, auxilie aqueles que estão doentes, física, mental e espiritualmente. Dê-nos uma boa semana da Tua companhia, imploramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo estudo.